Olá, turma, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 31 de julho. Estamos nos aproximando do mês de agosto, né? No caso, era para vocês estarem de férias, mas as nossas férias já passaram. Foi no mês de abril, não é isso? E hoje nós vamos ter aula de ciências. Peguem um livro de vocês de ciências e abram na página 42. Nós vamos falar sobre os animais, onde eles vivem, como se locomovem, né? Vamos lá, peguem um livro de vocês. A diversidade de animais é muito grande em nosso planeta. Eles podem se apresentar com uma ampla variedade de características, tamanhos e formas, sendo reunidos em grupos de acordo com determinadas semelhanças. Os animais podem ser agrupados, por exemplo, de acordo com o lugar onde vivem, por exemplo, né, o peixe que tem aqui no livro, vivem na água. O modo como se locomovem, eles podem andar, nadar, voar, rastejar e saltar, não é isso? A cobertura do corpo pode ter escamas, pelos, penas, carapaças, né? No caso do gato, o gato tem pelos, né? Aí, nós podemos separar os animais em dois grandes grupos. Os animais que possuem crânio e coluna vertebral são chamados de vertebrados. E os que não possuem crânio nem coluna vertebral são chamados de invertebrados. Os animais vertebrados, tem dois exemplos aqui, ó. Tem o cachorro e a cobra. Os animais invertebrados, tem a formiga e o camarão. Dois exemplos, né? Animais vertebrados. Os animais vertebrados são semelhantes por apresentarem crânio e coluna vertebral. O crânio e a coluna vertebral fazem parte do esqueleto, um conjunto de ossos responsáveis por dar sustentação ao corpo. Além disso, o esqueleto protege os órgãos internos dos animais, como os pulmões e o coração. No caso, nós, seres humanos, temos a coluna vertebral, né? Que ela serve para sustentar o nosso corpo, fazer que nós fiquemos em pé, que nós consigamos andar, certo? No entanto, apesar dessas semelhanças entre os animais vertebrados, eles possuem outras características que os diferenciam, sendo divididos em 5 classes: mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. Vamos lá. Os mamíferos são animais que apresentam uma característica em comum: a presença de glândulas mamárias, órgão que é responsável pela produção de leite. As aves são animais que possuem o corpo coberto de penas, né? As aves, coberto de penas. Aí aqui, ó, tem exemplos de animais mamíferos, né? A baleia, o ser humano, que aqui tem uma mulher, o macaco e o morcego. Exemplos de aves: pinguim, beija-flor, galinha. Os répteis são animais que têm um corpo coberto por placas ou escamas. Os exemplos: lagarto, cobra, tartaruga. Anfíbios: os sapos, as rãs, as pererecas, as salamandras e as cobras cegas são exemplos de anfíbios. Rã, cobra cega e salamandra. O nome anfíbio significa duas vidas. Este nome foi dado porque a maioria das espécies, quando são filhotes, vivem em ambientes aquáticos e quando se tornam adultas, passam a viver em ambientes terrestres. Muito bem. No caso da rã, né, ela põe os ovinhos, né? E aí lá na água, quando eles nascem, depois que eles nascem, eles vão viver na terra, não é isso? Por isso que são chamados de anfíbios. Você sabe o que é metamorfose?
É um processo que transforma um anfíbio jovem girino em adulto, né? Acabei de falar sobre os sapos, né? Ele sai do ovinho, aí ele vira um girino, né? Ele vai criando perninhas e tudo isso, depois ele se transforma no sapo. Durante esse processo, os animais perdem a sua cauda e aparecem as patas traseiras e dianteiras. Surgem também os pulmões no lugar das brânquias, para que assim o animal possa sair da água e viver em terra firme. Os peixes são animais que habitam o ambiente aquático, como os mares, rios e lagos, e conseguem se movimentar nesses ambientes com o auxílio das nadadeiras. Aqui tem dois exemplos de peixes, né? Piramboia e tubarão. A piramboia é uma espécie de peixe da Amazônia, que diferentemente da maioria também consegue captar oxigênio do ar através de um órgão que funciona semelhante aos nossos pulmões. Aí, ó, nas páginas 47, 48 e 49, vão ter atividades sobre esse assunto que nós falamos, né? Animais vertebrados. Na próxima aula veremos os animais invertebrados, né? Então, o que são animais vertebrados? São animais que possuem coluna vertebral, né? Então, na próxima aula serão os animais invertebrados, tá? Um beijo, ótimo final de semana para vocês, que Deus abençoe, tchau!